com a visão de cubas gastronômicas. Vamos começar com as cubas gastronômicas, as tradicionais GNs. GNs, famosas. Famosas GNs, né? Nesse âmbito de exposição de comida quente. Não importa, as GNs encaixam nos balcões térmicos, seja ele o banho-maria ou seja ele aquecimento a seco. Sim. O que mais se usa são as cubas GNs, né? Conta pra gente um pouco em relação, assim, a materiais de cubas GN. Foca primeiro nesse âmbito de exposição de comida quente. Quais são os materiais, quais são os modelos, o que tem aí no mercado rodando hoje de opções? Bom, falando de cubas GNs, tem uma coisa interessante do buffet, tanto por banho-maria ou calor seco, né, que a gente fala. As GNs, elas fazem parte de um sistema de trabalho que eles começam na produção, no pré-preparo, na montagem do prato, pode, falando de prato quente, ir ao forno ou ir ao banho-maria ali para manter quente um produto que ele recebeu e ir para o pastrue ou para o buffet, né? Esse produto ele começa no início da produção e ele pode ir até o final. Legal. Mas hoje em dia tem também vários outros utensílios para trabalhar dentro do buffet quente, né? Ou para trabalhar em cima de um buffet quente, que facilitam muito, que ajudam a manter a comida mais quente, né? Ajudam a manter a temperatura, espalhar o calor mais por igual, né? Deixa eu te perguntar, tu tá falando de outros tipos de utensílio ou de materiais? Eu queria te pedir para primeiro a gente falar sobre cubas GNs e os seus materiais. Inicialmente depois a gente passa para as opções de panelas, travessas, coisas mais dinâmicas. Eu quero inclusive te explorar muito nisso, que surgem várias dúvidas no dia a dia, mas foca nos GNs. Então tem de inox, tem de policarbonato, tem vários tipos de inox. O que tu tem para falar sobre isso? Bom, GNs aí, o mais tradicional que se tem são as GNs de aço inox, né? Que a gente, na parte quente principalmente, né? Mas na parte quente ou fria, a gente tem também o policarbonato, que também vai no quente ou no frio. A gente tem um material que ele vai até 260 graus, que é o polissulfona, que é um material, não sei se vocês já viram aquelas GNs que tem uma cor âmbar. Aquela GN, ela tem um material que se chama polissulfona, é um material muito bom para manter quente. Ele vai, por exemplo, num micro-ondas, num forno de pré-preparo, e ele vai para conservadora de proteína e vai para um buffet também de montagens de pratos. Às vezes até montagem de prato interna, mas é buffet, né? O buffet ele tem um uso bem flexível, não é só na área de vendas, né? Às vezes o cliente faz o pedido, é montado o prato dentro de um buffet na cozinha, né? Então, o mesmo equipamento ele pode ser usado lá. E aí o polissulfona ele também faz parte desse sistema de trabalho. O policarbonato pode manter quente nesse tipo de material também, né? De sistema de trabalho também. O material GN é um material gastronorme, né? Que a gente fala, GN é só uma abreviação de gastronorme. É uma convenção mundial, né? Então todas as medidas são padrão, né? Em qualquer lugar do mundo que você for, 1/1, 1/2, 1/3, até 1/9, 1/12, são GNs aí de padrão, de medida e padrão mundial, né? Então nós importamos esses GNs para o Brasil em aço inox. Existem as de policarbonato e existe a de PP, mas aí a PP é o polipropileno, mas aí a gente não indica para área quente, só para uma área fria ou para um pré-preparo, né, para ajudar num pré-preparo. Mas o mais tradicional e mais usado são as de aço inox ou policarbonato. Boa. Olha que variedade aí, né? Além do próprio sistema gastronorme, como tu falou, que tem de 1/1 até 1/12 ali, passando por meio, os diversos tamanhos. Além disso, tem as várias
profundidades e essa variedade de materiais todos aí, né? Esse item mais simples, que é o GN, que é a cuba, tem já uma variedade enorme. Gigantesca. Gigantesca. E eu não cheguei a comentar, né? Mas tem as tampas para esses produtos, né? Que tem o mesmo padrão. E tem as cores. No caso das cubas em policarbonato, você tem cores para, às vezes, separar um setor quente, setor frio, né? Você tem cores para separar alimentações diferentes e aí vai. Boa, legal. Uma bandeira que eu levanto é que se a pessoa resolve utilizar cubas GNs, pode ser no quente, pode ser no frio, como for, eu sempre levanto uma bandeira que ela deve ter um enxoval, ela deve ter várias medidas, várias profundidades, tu estás trazendo ainda essa variedade de materiais e cores. Mas vamos, para simplificar a conversa aqui, digamos que o cara vai decidir usar de aço inox, eu sempre levanto a bandeira de que ele não deve comprar um kitzinho padrão e largar no buffet ali. Deve comprar um enxoval com cuba mais rasa, cuba mais funda, maior. Se ele for colocar um feijão, ele bota numa cuba mais profunda. Se ele for colocar uma lasanha, quiçá pode ir até no forno, uma lasanha tem que ser uma cuba maior e uma profundidade média, talvez de 6,5. Porque tu imagina, né? Se tu pega assim, aquelas cubinhas padronizadas, tudo cuba de meio com altura de 10 centímetros. Quando vê, eu vou largar um grelhado lá no fundo, fica aquele coisa rala, escassa, parece que tá faltando comida. Já se o cara trabalha com a GNzinha bem rasinha, a comida salta. Como você falou, a primeira coisa, as pessoas comem com os olhos, né? Sim. Então, sobre GN, eu defendo sempre essa bandeira de que tem que ter um enxoval. O enxoval é muito importante porque ele tem que chegar na fórmula ideal do buffet dele. Vamos supor, é um restaurante por quilo, ele trabalha com as cubas GNs. Vamos supor, ele vai colocar uma beterraba no buffet. Ele vai pôr um pouquinho, gira menos do que, por exemplo, a lasanha que você falou, que é uma preferência aí. O feijão tem que ter uma funda. Vamos supor, é a quarta-feira, é o dia da feijoada. Às vezes pode ser até uma mais funda. Ou ele vai fazer duas, né, para separar uma feijoada mais light, uma menos light. O arroz, ele não pode, às vezes, pôr demais, às vezes vai ressecar um pouco, porque é melhor ir repondo, no caso do arroz. Isso ele vai aprendendo no dia a dia, né? Então, é muito importante ele ter um enxoval para ele começar a ir vendo o que fica melhor no quê. Porque ele vai chegar na fórmula ideal do cardápio que ele usa, para o cliente que ele trabalha, e para cada um tem essa variação, né? E a grande vantagem é que essas cubas GNs, por exemplo, você vende na tua loja ou na unidade, certo? O cara vai lá e compra uma grande com 3 centímetros, Exatamente. Compra uma outra, 1/1 com 6,5, vai comprar uma meio horizontal ou vertical e vai comprando ali. Isso é uma coisa... E vai aprendendo como tu trouxe no dia a dia conforme o tipo de cardápio. Isso é uma coisa interessante porque os nossos vendedores lá, ele pergunta justamente isso, o que você vai colocar na cuba? Então, em cima mais ou menos de um cardápio, é mais funda, é mais rasa, é menor ou maior. É um molinho só para poder servir uma pimentinha, só para guardar um limãozinho, vamos pôr uma quadradinha pequena, só para quem quer pegar uma fatiazinha do limão, porque, afinal de contas, se ele paga por quilo, se ele levar uma fatia de limão a mais, ele já está ajudando, né? Já está engrossando o faturamento do empreendedor, né? Isso é muito importante. Boa, boa. Fica aí, então, essa dica importante de, se a pessoa escolheu fazer a exposição dela com cubas GN, que ela tem, então, um enxoval, uma variedade de tamanhos e profundidades para organizar e fazer a exposição conforme o cardápio do dia.